Olá família, tudo bem? Como é que vão vocês? Canal Papo de Custo. Tema hoje, eu não diria que é um tema polêmico, é um tema legal. Legal e legal. Legal de legislação, legal porque nos traz conhecimento. Eu só peço uma coisa a vocês. Tenham paciência, assistam o vídeo até o final, porque vai ser extremamente instrutivo. E segue a vinheta da gente. Eu vou até dar uma melhorada nessa vinheta nesses dias, viu? Alguém já disse para mim que essa vinheta tá meio feia e manjada demais. Não se preocupe que em 30 dias a gente estreia uma vinheta mais bonitinha, mais interessante. Segue vinheta. Rapaziada, família do canal Papo de Custom. Hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente, né? Um vídeo mais teórico, sem mostrar muito a moto. Da onde é que surgiu essa ideia? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo desse, estava no início do canal, eu fui muito teórico, não deu as visualizações que eu achava que ia dar. Hoje eu quero fazer uma coisa mais dinâmica. Na realidade, estou pensando em fazer até uma live sobre esse assunto, primeira live, né, do canal. Então logo a gente chega aos 1.000 inscritos, vai fazer uma live justamente sobre isso. Família, vê só, eu sou bacharel em Direito, fui aprovado no exame de ordem, trabalho em um tribunal de justiça e no final das contas o que acontece? Eu me acho não uma especialidade parda no conteúdo, mas com certeza eu sei mais do que uma pessoa leiga que no seu dia a dia utiliza sua moto e não tem nenhum conhecimento de legislação. Eu quero ser dinâmico aqui com vocês, então não vou ficar com muita enrolação, nem vou citar muita lei. Eu só vou dizer basicamente o seguinte, que além do próprio Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que a gente vai praticamente trabalhar apenas com dois, três artigos, 98, 106 e, se não me falha a memória, 153 ou 156, a gente vai trabalhar com duas resoluções. A 916, que fala sobre modificação de motos, e a 970. Então, destaquei uns trechos da 916 e depois da 970. Uma é de março e outra é de junho de 2022, do CONATRAN. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho da organização, da estrutura do trânsito no Brasil, para vocês entenderem melhor e tirarem certas dúvidas da cabeça. Então, a ideia desse gráfico é dar uma visão espacial, entender como é que está organizado o Sistema Nacional de Trânsito no Brasil, a parte do Ministério do Transporte e até os órgãos municipais, estaduais e federais de natureza executiva. Então, são as guardas municipais, as PRFs e as polícias estaduais rodoviárias. Basicamente, a ideia é essa. Então, como vocês viram de maneira bem sucinta no diagrama, né, na ilustração, o Sistema Nacional de Trânsito no Brasil, ele tem, sem repetir muito, tem um órgão máximo, né, que está dentro do Ministério do Transporte, que é o COTRAN, seguido do CENATRAN, que é o Conselho, que na realidade é um órgão não deliberativo, mas consultivo. Aí você tem, no âmbito estadual, você tem os NETRANS, né, DINITs e DRs, cada um com sua competência territorial, digamos assim. E temos os órgãos executivos, né, que são as polícias rodoviárias estaduais, a Polícia Rodoviária Federal e as guardas municipais de trânsito. Não existe essa história que alguns irmãos colocam, não, porque a Polícia Rodoviária Federal manda mais do que a estadual e a estadual manda mais do que a municipal. Não. Município, multa no município, fiscalização no município. Estado, competência nas rodovias estaduais, nas PEs aqui em Pernambuco, nas AES em Alagoas, na SP em São Paulo, na RJ no Rio de Janeiro, nas DF no Distrito Federal e por aí vai, né? E, claro, e as vias municipais, como já está se dizendo, as guardas municipais de trânsito, certo? Essa é a primeira parte. Entender como é que funciona essa parafernália, como é que os caras multam a gente e a gente saber perfeitamente, inclusive no futuro, a quem recorrer. Se você está curioso sobre esse assunto, comenta lá, faz algum comentário, pode perguntando, qualquer dúvida, a gente procura aí esclarecer. Entrando no conteúdo propriamente dito, né? Vamos entrar aí e ver uns trechinhos da resolução 916 e vamos explicar melhor cada trecho dessa resolução. Resolução não é lei, resolução está abaixo da lei, mas ela tem uma função legal que é esmiuçar a lei. A lei diz assim: os órgãos deverão fiscalizar as vias. Agora, como é que vai ocorrer essa fiscalização? Aí tem o Manual Brasileiro de Trânsito, e para que o Manual
Brasileiro de Trânsito funciona, tem as resoluções, que vem dizendo cada passo que deve ser seguido. É mais ou menos isso aí, para não usar a linguagem muito técnica, para não ficar uma coisa muito cansativa. Então, resolução 916, a gente separou alguns dispositivos aqui, né? Vai colocar na tela e vai explicar isso no dia a dia. Então, família, os artigos 3º e 4º da Resolução 916 tratam justamente que essas alterações, quando são necessárias fazer as inspeções, devem constar justamente no documento da moto, do veículo, que é o CRLV, e quais são os requisitos necessários, que é prévia autorização, realização da inspeção e feito por órgão licenciado. Basicamente isso. E aqui cabe uma observação importante. Alguém sabe qual é a diferença entre vistoria e inspeção? Bem, eu vou dar uma definição técnica. A vistoria, geralmente, ela é mais genérica, né? Alguém pode dizer, mas tem vistoria como a vistoria para a gente mudar a titularidade do veículo e os caras olham até se tem ponto de ferrugem. Pois é, mas ninguém usa um decibelímetro, né? Um decibelômetro, acho que o nome é esse, que é para verificar a emissão de ruído do cano de escape. Isso aí é o caso de uma inspeção. Então, a vistoria é uma fiscalização mais feita ao olho nu, visando verificar se o veículo está nas condições ideais, de acordo com o fabricante, com as modificações que constam lá no CRLV, certo? Como a gente falou já de modificação. E a inspeção não. A inspeção é quando tem aquela modificação. Por exemplo, aquelas oficinas famosas de customização. Aqui em Pernambuco a gente tem tem algumas, mas tem uma bem conhecida que é a Lata Nova Motorcycle, que fica na estrada velha de Água Fria, no Recife. Então muitas vezes a gente paga mais caro do que a gente mesmo fazer a modificação, ou levar aqui na oficina Seu Zé, porque em tese lá ele vai cuidar da emissão do comprovante de segurança veicular, ele vai providenciar que a CAT, né, que é o documento que comprova a origem do veículo, também seja modificado. E em tese também vai ser feita a inspeção junto ao órgão licenciado. Aqui em Pernambuco, o órgão licenciado seria o IPEM, o Instituto Pernambucano de Mesas, Pesos e Medidas, né? E que ele derroga, ele otorga, digamos assim, concessão para essas oficinas especializadas fazerem toda a modificação e depois ir para a inspeção no Detran. Beleza? Tá tranquilo até aí? Só vou fazer um pedido para vocês, o básico. Te inscreve, comenta, compartilha. Só assim esse conteúdo chega para outras pessoas e se torna realmente relevante. Artigos 8º e 9º da mesma resolução. Proibição de modificação do sistema de suspensão e proibição de usar GNV em motos. Proibição expressa, sem dúvidas. E por fim, não menos importante, também resolução proíbe o uso de gás veicular em motos, assim como a mudança da suspensão. Pois é, e agora a gente vai para a parte que eu acho mais, não é que seja mais interessante, né? Porque eu acho que até tudo que foi dito até agora é interessante. Mas a resolução número 970 também, né, do CONATRAN, ela trata também de modificação, só que é uma coisa bem específica sobre a questão de iluminação. Até um tempo atrás, não faz muito tempo, havia uma celeuma, porque a 916 também falava de iluminação e proibia qualquer modificação no critério de iluminação para motos. Só que hoje essa discussão ela serenou, ela se acalmou, ela foi resolvida, porque existe um princípio dois princípios no direito, um chamado que é justamente o princípio em que uma norma da mesma magnitude, se ela for mais nova do que a outra, ela é que se aplica. E o outro princípio é o princípio da especialidade. Apesar de serem todas as duas resoluções, uma fala de modificação geral e outra fala só de modificação na parte de iluminação, de faróis. Então a 970 com certeza ela se aplica essa questão da iluminação. E aí a gente também vai ver e narrar, né, alguns trechos dessa resolução, porque tudo que eu estou falando é em relação à questão de moto. Ela fala de carro, caminhão, carreta, enfim. E aí, pessoal, se vocês quiserem acharem por bem, pode dar uma olhada na internet, que essas resoluções são muito fáceis de ser encontradas. Colocou lá, resolução 916, 970,
CONATRAN, elas aparecem como primeiro resultado e vocês leem. É bom colocar resolução mais anexos. E aí você pula diretamente para a parte de moto. Então, bora ver e comentar rapidamente esses dispositivos relativos à iluminação de moto. Artigos 5º e 10º da Resolução 970/2022. Proibição de luzes especiais. É coisa só de viatura. Inclusive usando o uso da estrobóspica, né? Estrobóspica, que é aquela que fica cintilando. Por outro lado, a permissão de usar até 8 faróis, ou seja, isso inclui os chamados as luzes auxiliares, coisa que anteriormente era proibida. E por fim, não menos importante, a proibição tácita de uso de LED no artigo 13. O artigo 12 fala sobre o uso de luzes auxiliares e quais são os requisitos técnicos, né? E o 11 fala que uma tecnologia só pode ser substituída por similar ou outra superior que seja permitida pelo manual do. É isso, família. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. A princípio, se ficou, é ótimo, porque aí vocês comentam. Comentem, né? Dê o like, não esqueçam disso. Se inscrevam. É um conteúdo 0800 que a gente está trazendo, né? E que com certeza pode ajudar muita gente. A minha motivação a fazer esse vídeo, né, diferente dessa maneira é porque a gente está no grupo do Instagram, do Facebook, WhatsApp. Meu irmão, pelo amor de Deus, é muita gente. Não sei se é leiga, eu acho que é má fé mesmo. Assim, às vezes algumas pessoas têm uma necessidade tão grande de ganhar uma discussão que elas dizem assim: não, existe a lei, mas ela não funciona. Assim, como se fosse bom burlar a lei. Mas na realidade, se a gente burla, a gente pode ter um dia uma sanção. Então, o objetivo da gente é orientar para que ninguém tenha essa sanção que é terrível. Você, de repente, perder dinheiro, perder o direito de circulação, ter pontos negativos na tua CNH. E é isso aí. Obrigado, família. Marco Lima, canal Papo de Custom, estado de Pernambuco. Valeu!